Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos juntos meditar as leituras da liturgia de hoje. Todas as leituras, e são muitas, nesse dia especial. É o ápice da nossa fé católica. É o Sábado Santo neste ano C. Sábado, dia 19 de abril de 2025. Nós vamos ler todas as leituras da missa da Vigília Pascal. Essa noite santa, a noite em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita. E essa luz vem iluminar todas as trevas da humanidade decaída no seu pecado. Nós somos libertados. Cada leitura vai nos mostrar a pedagogia de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento na transição para o Novo e a vivência desse tempo atual nosso. A ressurreição de Cristo abre as portas do céu para nós e é isso que nós vamos meditar como ápice da nossa fé. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento aponta para o mistério pascal. Vamos ler as leituras junto com o Salmo, fazer uma breve reflexão de cada uma delas e chegar também no Novo Testamento com a leitura de uma carta e do Evangelho. Respira fundo. Se você precisar pausar o vídeo, vai fazendo outra coisa, mas a gente vai ler todas as leituras. E a primeira leitura é retirada do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto. E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: a terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, que tenham nele as suas sementes sobre a terra. E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies,
e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: Produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito. E no sétimo dia, descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor, graças a Deus. E com ligação direta a esta palavra, nós temos o Salmo responsorial, que é o 103, em algumas traduções 104. E o refrão diz assim: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Uma pequena pausa para uma breve reflexão dessas leituras iniciais. Veja, o relato da criação e este salmo que enxerga em toda a obra de Deus a sabedoria, a beleza, o equilíbrio. E olhando este salmo que tem ligação totalmente imediata com esta palavra de Gênesis da criação, eu reflito sobre a nossa vida atual, uma vida muito corrida, cheia de cinza, de fumaça, de carros, poluição, tecnologia, coisas artificiais e não um contato real com a criação. Olhar para as obras de Deus nos aproxima do Criador. Não num culto de adoração à natureza, não, mas amar as criaturas, perceber a ordem, a beleza, perceber a sabedoria por trás delas, nos aproxima do Criador. Esse Criador que criou tudo e colocou o homem para dominar essas criaturas e não ser dominado por elas, e não servir essas criaturas. Claro, então, que o homem, quando não está no pecado, vai cuidar bem do meio ambiente,
vai organizar a vida aqui na Terra de maneira que os bens, os recursos naturais possam ser preservados e sirvam de alimento, proteção, de instrumento para toda a humanidade. Olha que bonito que Deus criou e colocou o ser humano no centro. Nós precisamos nos alegrar com isso, e é isso que o Salmo faz. Bendize a minha alma ao Senhor, porque nas suas obras eu vejo a sua grandeza. Vamos avançar um pouquinho? São muitas leituras para nós meditarmos juntos hoje. E a segunda leitura é retirada também do livro do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Abraão levantou-se bem cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se a caminho para o lugar que Deus lhe havia ordenado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Disse então aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, enquanto eu e o menino vamos até lá. Depois de adorarmos a Deus, voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaque, enquanto ele levava o fogo e a faca. E os 2 continuaram caminhando juntos. Isaque disse a Abraão: Meu pai! Que queres, meu filho? Respondeu ele. E o menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? Abraão respondeu: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram caminhando juntos. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão passou a chamar aquele lugar: O Senhor providenciará, donde até hoje se diz: o monte onde o Senhor providenciará. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo responsorial é o 15, em algumas traduções, 16. E o refrão diz assim: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidades sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Olha que leitura e que salmos maravilhosos, né? Que leituras belas. Aqui nós vemos a aliança de Deus com Abraão e a promessa de que toda a sua descendência seria abençoada. A fé de Abraão, né, nos dá
a certeza de que temos um Pai na fé, aquele que acreditou e abriu para uma grande geração bênção de Deus, a possibilidade de uma bela aliança. E o povo foi caminhando, foi sendo educado por Deus, como nós vamos lendo nas próximas leituras. Mas nós devemos nos refugiar nesse Deus que, mesmo quando a coisa parece complicada, como naquele caso ali, do sacrifício do teu próprio filho, na hora mais complexa, Deus envia o auxílio do alto e não permite que o mal aconteça, que aquele sacrifício do filho vá adiante. Não é isso que Deus quer. Mas, na figura deste sacrifício, nós vemos a completa realização dele em Jesus. O Pai do céu oferece seu Filho único amado em sacrifício, um sacrifício que vai ser completo até a morte, mas ele ressuscitará. Veja mais uma leitura e todas elas serão assim. Leituras que apontam diretamente para o mistério pascal em nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo nos ajuda a louvar a Deus por sua aliança e a louvar este Deus que sempre vem em auxílio às nossas dificuldades. Ele é o nosso refúgio. Vamos seguir na leitura? A terceira leitura, retirada do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15, até o capítulo 15, versículo 1. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamais a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles, contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhes formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios.
e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. E aqui nós temos este cântico no Salmo responsorial, lá em Êxodo 15. O refrão diz assim: cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso monte, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Veja, meus amados, aqui a libertação do povo de Deus que estava cativo, escravizado pelos egípcios. É uma passagem muito importante, uma passagem muito bela. Nós vemos o cântico dos libertados com Moisés, louvando a Deus, depois da abertura do Mar Vermelho, da sua travessia e dos egípcios que ficaram ali submersos, ficaram para trás. Mas veja, espiritualmente falando, os padres da igreja enxergam aqui a prefiguração do batismo, isso porque o Egito, ele simboliza o pecado que deve ficar para trás, o homem velho, a mulher velha. O Mar Vermelho simboliza as águas do batismo, por onde o pagão passa e se torna filho adotivo de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Passa a participar da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Passando por este mar, pelas águas do batismo, entra-se na terra prometida, não sem provações, mas entra-se na terra prometida. E a terra prometida para nós é o estado de graça que vai nos levar ao céu. Essa graça santificante conservada em nós vai nos ajudar a povoar a Jerusalém Celeste, a Nova Sião. É isso que nós cremos e é isso que vai ser conquistado para nós em Jesus Cristo com seu mistério pascal. Vamos avançar, tem mais leituras aqui. Agora nós vamos para a quarta leitura, que é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos do 5 ao 14. Teu esposo é aquele que te criou. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita. Como a esposa repudiada na mocidade, falou o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. Num momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra, assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança de minha paz, diz o teu misericordioso Senhor. Pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus portões de pedras preciosas, e todos os teus muros de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, teus filhos possuirão muita paz.
Terás a justiça por fundamento. Longe da opressão, nada terás a temer. Serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 29, em algumas traduções, o 30. E o refrão diz assim: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Veja, meus amados, essa leitura traz a figura da esposa Israel, tratada ali como uma esposa, com esse matrimônio que Deus quer fazer com sua nação, com seu povo eleito. Claro que a graça de Deus, a sua aliança vai se estendendo por toda a humanidade, mas aqui no contexto do Antigo Testamento, uma aliança feita com um povo aconteceu em primeiro lugar para depois ir se expandindo para toda a humanidade. E veja, ali já havia uma clara visão de que eram os pecados do povo, suas más escolhas, que os fazia afastar-se de Deus. E afastando-se de Deus, muitos males aconteciam. Então, a famigerada ira de Deus, na verdade, é quando o povo abandona Deus e Deus permite que por um tempo aquele povo viva as consequências de seus atos. É isso que acontece com o povo afastado de Deus. O povo sofre como aquele povo eleito, afastando-se de Deus, caindo na idolatria, se perdeu por muito tempo, ficou exilado, longe da sua pátria, da sua terra. É um castigo, por que não? Mas Deus sempre se recorda da aliança, sempre se recorda da sua esposa, e num sentido mais amplo espiritual, é o Senhor Jesus Cristo, que é o esposo de cada alma. A nossa alma, sim, a sua alma, minha alma, ela é esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse matrimônio espiritual é o ápice da nossa vida cristã. Quando recebemos Jesus na Eucaristia, em estado de graça, e queremos ser um só com Ele, nessa união, há um matrimônio da alma com Deus, que é claro, não é perfeito enquanto não alcançamos a glória eterna no céu. Santa Teresa d'Ávila vai falar da sétima morada, onde há ali um matrimônio espiritual da alma com Deus, mas isso acontece com os santos. Aqui na Terra, você e eu somos como a esposa infiel. A nossa alma é, muitas vezes, uma esposa infiel. Quando caímos no pecado, somos confundidos pelas desilusões. Você entende? E Deus nos chama para esse matrimônio contínuo com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo continua querendo ser o esposo de nossa alma. Você entende, meu amado irmão, minha amada irmã? Somos chamados a isso. Vamos seguir nas nossas leituras? Agora, a quinta leitura é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 1 ao 11. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida.
farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Eis que fiz dele uma testemunha para os povos, chefe e mestre para as nações. Eis que chamarás uma nação que não conhecias, e acorrerão a ti povos que não te conheciam, por causa do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel que te glorificou. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é retirado de Isaías 12. O refrão diz assim: com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, dentre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Mais uma pausa para uma breve reflexão. Você vê que a leitura vai falando de Davi, de um reinado, mas aqui nós já podemos olhar para a descendência de Davi em nosso Senhor Jesus Cristo, num reino que não terá fim. Essa fonte de água viva em Jesus, na palavra, e o próprio Deus diz que a sua palavra não volta a ele sem gerar o efeito. A palavra de Deus, o Verbo eterno do Pai, se encarna, habita entre nós, é Jesus. E nós temos ali toda a palavra apontando para ele, que é a palavra viva de Deus. Essa palavra é viva e eficaz, é fonte de água viva, transforma a nossa vida e quem tem sede tem que se aproximar dela. Tudo o que Deus nos fala, fala através de Jesus. Mesmo que não cite o nome de Jesus, todas as realidades estão impregnadas da sua presença. É por isso que todas as leituras estão aqui apontando para o mistério pascal. Então vamos continuar lendo. A sexta leitura é retirada do livro do profeta Baruque, capítulo 3, versículos do 9 ao 15, depois versículo 32 até o capítulo 4, versículo 4. Ouve, Israel, os preceitos da vida. Presta atenção para aprenderes a sabedoria. Que se passa, Israel? Como é que te encontras em terra inimiga? Envelheceste num país estrangeiro? Te contaminaste com os mortos? Foste contado entre os que descem à mansão dos mortos? Abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses continuado no caminho de Deus, viverias em paz para sempre. Aprende onde está a sabedoria, onde está a fortaleza e onde está a inteligência. E aprenderás também onde está a longevidade e a vida, onde está o brilho dos olhos e a paz. Quem descobriu onde está a sabedoria? Quem penetrou em seus tesouros? Aquele que tudo sabe, conhece-a, descobriu-a com sua inteligência. Aquele que criou a terra para sempre e a encheu de animais e quadrúpedes,
aquele que manda a luz e ela vai, chama-a de volta e ela obedece tremendo. As estrelas cintilam em seus postos de guarda e alegram-se. Ele chamou-as e elas responderam: aqui estamos. E alumiam com alegria o que as fez. Este é o nosso Deus, e nenhum outro pode comparar-se com ele. Ele revelou todo o caminho da sabedoria a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-amado. Depois, ela foi vista sobre a terra e habitou entre os homens. A sabedoria é o livro dos mandamentos de Deus. É a lei que permanece para sempre. Todos os que a seguem têm a vida, e os que a abandonam têm a morte. Volta-te, Jacó, e abraça. Marcha para o esplendor, a sua luz. Não deis a outro a tua glória, nem cedas a uma nação estranha teus privilégios. Ó Israel, felizes somos nós, porque nos é dado conhecer o que agrada a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo responsorial é o Salmo 18b, em algumas traduções, 19. O refrão diz assim: Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Olha que salmo bonito, ele nos fala como é agradável, como nos enche de paz a vivência da lei de Deus. Deus implanta no coração de cada ser humano uma lei natural e ele, além disso, deixa claro nos seus mandamentos os seus preceitos. Ora, ele nos criou, ele sabe como funciona o nosso corpo, para o que fomos criados, ele sabe aquilo que vai nos fazer bem. Ele implanta em nós essa capacidade também de perceber. Existe uma lei natural percebida pela razão natural. Ora, isso aqui faz bem, isso aqui faz mal. Aquilo que nos faz bem agrada a Deus, mas aquilo que nos faz bem em essência, não aquilo que o nosso pecado nos faz achar que é bom, não. Mas aquilo que faz bem em essência, o cuidado com o corpo, a saúde, o respeito aos irmãos, isso traz paz, faz o ser humano funcionar. Mas mesmo que o ser humano não enxergue isso pela sua razão, Deus deixa claro os seus mandamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo de Israel se afastou desses mandamentos e caiu novamente na escravidão, no exílio, na tristeza. E o profeta diz ali, quando vocês voltarem a Deus, Ele vai olhar e vai defender e vai libertar. É isso que acontece. Quando nós nos afastamos de Deus, na nossa vida atual, acontece igualzinho com o povo de Israel. A gente se afasta de Deus, automaticamente já nos tornamos escravos. Quando a gente se volta para Ele, aplicamos em nós o sangue redentor de Cristo que nos lava dos pecados. Principalmente quando a gente busca o sacramento da confissão, a gente faz penitência, muda de vida. Eu já estou lendo essa profecia em vista do mistério pascal. Aquele povo dialogava com Deus de uma maneira diferente. Mas hoje nós temos esse diálogo direto com Deus através dos sacramentos. O sacerdote age na pessoa de Cristo na administração desses dons e bens do céu. É uma bênção muito grande para nós. Com toda a palavra revelada, todo o direcionamento que Deus nos dá, nós precisamos tomar a decisão por fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, vamos ser verdadeiramente livres. Se Cristo nos libertar e se a gente tomar posse dessa libertação, verdadeiramente livres seremos. Vamos continuar agora para a 7ª leitura. Ela é retirada da profecia de Ezequiel, capítulo 36, versículos do 16 ao 17a, depois do 18 ao 28.
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, os da casa de Israel estavam morando em sua terra, mancharam-na com sua conduta e suas más ações. Então derramei sobre eles a minha ira, por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com os quais o mancharam. Eu dispersei-os entre as nações, e eles foram espalhados pelos países. Julguei-os de acordo com a sua conduta e suas más ações. Quando eles chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se comentava: esse é o povo do Senhor, mas tiveram de sair de seu país. Então eu tive pena do meu santo nome, que a casa de Israel estava profanando entre as nações para onde foi. Por isso, dize à casa de Israel: assim fala o Senhor Deus. Não é por causa de vós que eu vou agir, casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vou mostrar a santidade do meu grande nome, que profanastes no meio das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade à vista delas por meio de vós. Eu vos tirarei do meio das nações, vos reunirei de todos os países e vos conduzirei para a vossa terra. Derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Habitarei no país que dei a vossos pais, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o salmo responsorial é o Salmo 41, em algumas traduções 42. O refrão diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia. Que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Olha, meus amados, este salmo é um grito de esperança de um povo que vivia no exílio. Quando eu terei essa alegria de ir cantando a Deus para visitar o seu templo e adorá-lo? Né? Um povo que se volta depois do pecado, a gente lê na leitura. Um povo que caiu na idolatria. Mas veja, o mais impressionante de tudo é a misericórdia de Deus que continua agindo. Muita gente tem uma ideia errada de um Deus tirano e opressor no Antigo Testamento, mas tirano e opressor era o povo. E aquela palavra ali escrita pelo agiógrafo, o autor sagrado, aquele que escreve, era impregnada de uma cultura da época, uma cultura guerreira, cheia de sangue, cheia de violência, etc., com palavras como ira, castigo e etc. Mas olha, o que a gente lê como ira de Deus ou castigo é, na verdade, um efeito do afastamento através do livre-arbítrio que aquele povo toma e que nós continuamos tomando hoje. A gente toma essa decisão errada de se afastar de Deus. E é claro que o Deus que é justo, ele permite que caia sobre nós os efeitos deste afastamento, até porque Deus não fabrica o mal. O mal é uma ausência do bem e, por essência, aquele malvado que se afastou de Deus, com plena consciência, o anjo Lúcifer, Satanás, que também é um mal objetivo, que atua levando muita gente ao erro. Mas cada pessoa também faz a sua escolha por um afastar-se do bem, adentrar no mal e sofrer as consequências. Mas Deus, mesmo assim, não desiste do seu povo,
para a honra e glória do seu nome. Não é pelo mérito deste povo que Deus volta o olhar para si. Não é pelos nossos méritos que Deus olha para a nossa vida e fala: eu vou tirar aquela pessoa daquela vida de vício, daquela vida de ódio, daquela vida de pecado. É para a honra e glória dele. É porque ele é bom e misericordioso. É porque ele é amor que não desiste de nós. Está entendendo isso? E num gesto de profunda misericórdia, de perdão e de amor, ele dá o seu filho em sacrifício. Agora nós vamos avançar para o Novo Testamento, nessas leituras onde já fica claro o mistério pascal, o que Cristo veio fazer, o tamanho da misericórdia de Deus por nós. E essa leitura do Novo Testamento é a da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 3 ao 11. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o Salmo 117, em algumas traduções 118, e o refrão diz: Aleluia, aleluia, aleluia. Faço uma pequena observação aqui, que ao longo da quaresma se omite a palavra aleluia, né? Até antes do Evangelho não se fala aleluia, mas fala glória. E também na missa dominical da quaresma não se canta o glória. Omite-se durante esse tempo de penitência, esse tempo muito mais sóbrio. Mas agora a igreja explode num cântico de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. E o glória é o glória mais bonito do ano, até mais do que o Natal, porque se não houvesse a Páscoa, ninguém se lembraria de Cristo, nem do seu nascimento. Seria um homem qualquer. Mas agora que Jesus ressuscitou e Ele é Deus, nós percebemos, nos alegramos e cantamos o glória mais bonito do ano. Na missa da vigília, a igreja explode de alegria, os sinos tocam, todos os fiéis são chamados a louvar a Deus na sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Eu digo isso porque eu leio o refrão do Salmo e lembro do grande aleluia pascal. Mas vamos ler o Salmo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Então você vê aí que São Paulo deixa muito claro. O apóstolo tem uma teologia muito avançada e já está muito bem explicado. Se nós morremos com Cristo, somos batizados, morremos com Ele para ressuscitar com Ele, passando por uma vida, mesmo que existam tribulações, dificuldades, a gente vai encontrando mesmo no meio dessas tribulações
uma alegria que brota do céu, porque o mesmo apóstolo diz: somos cidadãos do céu. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não se comparam com a glória que será manifestada. Lá em Romanos, São Paulo diz para a gente. Essa glória foi alcançada por nós pelo Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, demos graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia, nos diz o Salmo aqui. Que todas as pessoas do mundo possam um dia chegar à conclusão de que eterna é a misericórdia de Deus. Não importa o tamanho do nosso pecado, Ele nos abraça como o Pai misericordioso que recebe aquele filho pródigo que voltou. Quantas conversões eu não tenho acompanhado ao longo dessa quaresma e quantas pessoas não vão passar a Páscoa em estado de graça, confessadas. Quanta gente que não se confessava há 20, 30 anos. Quantas pessoas resolvendo situações irregulares na igreja estão vivendo os méritos do batismo, estão aplicando sobre si, por meio da igreja, os méritos de Cristo. Que coisa maravilhosa é enxergar tanta conversão, tanta mudança de vida. Cristo continua agindo, operando milagres, e é o Cristo vivo, ressuscitado. É isso que celebramos hoje, e essa verdade vai ficar evidente, concluindo o ápice dessa festa pascal com este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, retirado de Lucas, capítulo 24, versículos do 1 ao 12. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram ao túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, todas as palavras que meditamos aqui encontram seu pleno significado neste mistério. Um Deus que se faz carne habita entre nós, passa por uma vida de servidão e de sofrimento e vence esse sofrimento, essa dor, vence a perseguição e o ódio e transforma todo o pecado da humanidade em estrada para a salvação. Sim, ele absorve sobre si esses pecados. E agora, todos aqueles que, mesmo estando em estado de pecado, se aproximam dele, são restaurados, revigorados, e se optarem livremente por caminharem nos seus mandamentos, vão viver retamente e alcançarão com ele essa ressurreição. Cristo, como primícias, ele ressuscita. Ele vive e reina para sempre. Agora, aqueles que aderirem ao seu projeto espiritual, porque o reino de Deus não é deste mundo e começa dentro, no interior de cada ser humano. É claro que uma fé sem obras é morta. A gente vai ter que viver essa fé.
Mas a obra, ela exige de nós um comprometimento com Deus, um comprometimento com a verdade, que é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Sem esse comprometimento com a verdade, não existe obra atrelada à vida eterna. Pode existir uma obra vazia atrelada a uma ONG aqui na Terra, mas a igreja não é uma ONG. A igreja é porta de salvação para toda a humanidade, e essa porta é aberta por Cristo, que é morto pelos nossos pecados, mas ressuscita pelo teu poder e a tua glória, para que nós, acreditando nele e vivendo segundo seus mandamentos, alcancemos a glória da ressurreição. Nós celebramos hoje a vitória que Cristo conquistou para nós, e nós também, se caminharmos com ele, já sentimos o gosto da vitória. Esse aleluia pascal, ele brota do interior de uma alma que é esposa de Cristo, como a leitura, uma dessas várias leituras que lemos aqui, a leitura já ia nos indicando esse matrimônio espiritual. É aí que há alegria, mesmo que as condições sociais, políticas estejam desmoronando, mesmo com a corrupção deste mundo, mesmo com tanto pecado, quando nós fazemos um esforço para abandonar o mal e somos sustentados pela graça de Deus na caminhada rumo ao céu, nós já começamos este antegozo da eternidade na nossa vida. Da mesma forma, quando alguém vive no mal, no pecado, e se afunda em todo tipo de situação degradante, já começa a desfrutar, entre aspas, da presença de Satanás, já começa a sentir um gosto de inferno na sua vida. Veja a pessoa fofoqueira, a pessoa que vive no ódio, no pecado, vive na impureza, vive nos vícios, vive apoiando o aborto, a ideologia de gênero e tantos partidos políticos que fazem isso, e ONGs e movimentos. Veja como essas pessoas já estão vivendo um inferno na sua vida. Isso não é um julgamento, mas olha para os seus olhos, olha para os seus corpos, como que trazem marcadas ali a mancha do pecado, do mal, que definha, que adoece. Por outro lado, veja a pessoa que está buscando se esforçar, mesmo com seu pecado, mas ela quer criar uma família, ela quer trabalhar, não quer viver à custa dos outros, ela quer confiar em Cristo em tudo que faz, ela traz um brilho no olhar, ela cuida da sua saúde, ela quer o melhor para todos, inclusive para aqueles que estão no pecado, ela quer abraçar todo mundo. Aquela pessoa ferida, machucada, que está no mal, que está nos partidos e movimentos, aquele cristão quer abraçar, mesmo que às vezes receba cuspes, mesmo que receba perseguição e cancelamento. Cristo também recebeu tudo isso, e mesmo assim, nós somos felizes vivendo assim, anunciando o reino. Mas a felicidade completa não vai ser com um planeta Terra perfeito, com a condição social perfeita, como muitos sonham. Jesus já falou: pobres sempre vocês terão no meio de vós. Não haverá perfeição aqui na Terra. Isso não quer dizer que nós não vamos ajudar as pessoas. Vamos ajudá-las, claro, mas em vista do céu. Então vamos ajudar materialmente, fisicamente, sim, mas apontar a vida daquela pessoa para o céu. Se nós fazemos de tudo por alguém, menos apontar o céu, nós não fizemos nada. Nós fizemos o que os pagãos também fazem. Até Satanás é capaz de dar cesta básica, mas Satanás não é capaz de dar vida eterna, vida em abundância. Não é capaz de fazer com que as pessoas experimentem a fonte de água viva. Não é capaz de derramar sangue e água para purificar a humanidade. Satanás não se sacrifica, não morre, não ressuscita. Não. Ele já é um eterno derrotado. É Cristo que faz tudo isso por nós. É Cristo que conquista o céu. E é essa vitória sobre todas essas intempéries. Acima de tudo isso, se o nosso raciocínio às vezes fica um pouco perturbado com algumas coisas, olhando para a cruz vazia, olhando para o sepulcro, agora vazio, olhando para o céu,
de onde Cristo está velando por nós, está derramando a sua graça sobre nós, olhando para essas realidades superiores. A poeira, o grão de areia das dificuldades dessa terra vai sendo levado pelo vento, pelo sopro do Espírito Santo, que nos convence da verdade e nos faz viver uma feliz Páscoa, a Páscoa da ressurreição. A alegria transborda dos nossos corações. Que nós possamos tomar posse dessa vida nova, não só num discurso, não só numa festa pagã com churrasco, bebida e alegria, não. Uma alegria falsa? Não. A nossa alegria transborda e aponta para a vida eterna. É uma alegria que não para na Páscoa, ela continua. Não para nesse dia da Páscoa, mas nós estamos caminhando rumo à Páscoa eterna no céu. Toma posse dessa verdade, meu irmão e minha irmã. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha te convencer daquilo que você ainda não acredita ou daquilo que você pensava acreditar, mas ainda não tinha tomado posse. Porque quem toma posse dessa verdade ultrapassa toda a dificuldade, mesmo que passe pelo vale tenebroso das sombras da morte. Nenhum mal temerá, porque o Senhor está conosco. Com bastão, cajado, Ele nos guia para um lugar seguro, para prados e campinas verdejantes, para um céu, lugar de repouso, lugar de descanso, lugar da alegria eterna. Toma posse dessa graça, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa! Viva esse tempo de alegria e amor. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.